Olá, turma do quinto ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael Rubelo, de Educação Física, e percebendo a dificuldade de alguns alunos aí de compreender como vai funcionar essas aulas, essas atividades online aí à distância, né? Eu resolvi gravar esse vídeo para sanar algumas dúvidas. Acredito que vai ter outras dúvidas também, mas aí vocês mandam mensagem para mim no privado e nós vamos conversando aí até que tudo se ajeita e todo mundo consiga entender o que será passado. Bom, aqui eu estou no meu Drive, onde eu armazeno meus arquivos. Eu vou clicar aqui no Ensino Fundamental 1 e o quinto ano, que é a sala de vocês. Tá? Eu vou abrir esse arquivo, que esse mesmo arquivo eu vou disponibilizar para vocês, né? Eu enviei pelo grupo do WhatsApp 3 arquivos. A matéria anterior, que é o conteúdo da matéria que a gente já viu, o cronograma e o conteúdo desse período aí de 15 dias, né? A atividade dos 15 dias. Eu uni isso em um arquivo só. Acredito que vai ser mais prático para vocês guardarem isso e gerenciar aí no celular ou computador de vocês, tá? Então aqui eu especifico com mais detalhes que são 8 vistos. Então vocês têm que ter 8 conteúdo no caderno de vocês. Entreguei aí durante as aulas anteriores alguns recortes. Então alguns alunos colaram no caderno, outros falaram que ia colar em casa. E assim, quem tiver esse recorte pode colar no caderno. Quem quiser imprimir pode imprimir também o material e colar no caderno, tá? O importante é ter esse material no caderno. Eu não coloquei a data aqui, pessoal, porque tem quinto ano que tem dias diferentes de aula de educação física, né? Eu tenho 7 turmas do quinto ano, então fica mais prático eu colocar simplesmente o símbolo data e depois enviar para vocês a data correta e da aula de vocês em específico. Então temos aqui a avaliação diagnóstica, foi o primeiro conteúdo da primeira semana de fevereiro. Depois vem a regra do dominó. Então aí vocês conferem aí no caderno de vocês se vocês têm esse conteúdo. Se tiver, não precisa copiar, e se não tiver, é necessário copiar, tá? Esse visto aqui sobre esse conteúdo do caderno será antes da avaliação bimestral de vocês. Então isso vai acontecer lá no meio ou no final do primeiro bimestre, lá no mês de abril. Aí tem as confecções das damas, regras das damas, do jogo de dama, né? Jogo da velha, jogo dos pontos e quadrados, regras do tênis de mesa, jogo de trilha. Então alguns desses aqui, inclusive, se eu não me engano, tênis de mesa para baixo está também lá no conteúdo das atividades que serão nesse período de 15 dias. Então vocês podem copiar por aqui ou por lá, tá? Lá embaixo também repete esse mesmo conteúdo. Aí fica o critério de vocês aí, como vocês vão seguir isso. Tá? É só para vocês saberem o conteúdo que precisa estar no caderno, tá? Aqui está completo até o dia 30 de março. Bom, dando sequência aqui. Aí temos o cronograma. Tá? Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil a leitura. Esse cronograma aqui é para entender melhor como vai funcionar esse período aí do dia 23 a 6 de abril. Então vamos dar uma lida aqui rapidinho para a gente entender isso melhor. Ao terminar todo o conteúdo enviado antes do prazo, estará dispensado temporariamente da disciplina, até a data final do período 6 de abril. Então assim, temos o início, que é dia 23, e o final. Se porventura você conseguiu fazer todas as atividades, copiar no caderno e atividades desse período antes do dia 6 de abril, não tem problema, tá? Então é uma maneira de você se organizar e começar a fazer atividades de outras disciplinas aí. Por isso que eu mandei todo o conteúdo, para vocês terem isso em mão e se organizar durante esse período, né?
já que as aulas online são flexíveis, né? Vocês podem fazer de manhã, à tarde, à noite, qualquer horário que vocês acharem melhor. O importante é que durante desse tempo, desse prazo aí, vocês estão em dia com o conteúdo aí, né? Ministrado aí nas aulas de educação física e as demais. As dúvidas deverão ser sanadas preferencialmente pelo grupo de WhatsApp na sala ou em conversas privadas. Colocar as datas correspondentes aos dias programados no caderno. Então isso é importantíssimo, né? Porque pelo fato de eu não estar presencial com vocês em sala de aula, eu preciso de uma comprovação que vocês fizeram um exercício ou atividade. Às vezes tem atividade prática, então acabou de fazer atividade prática, anota no caderno como que foi essa experiência e quem participou e tudo mais. Qualquer tipo de consideração é bem-vinda aí no caderno de vocês. Deverão ser feitas anotações no caderno referente ao vídeo, pesquisas, desenhos e atividades práticas, quando necessário. Então, assim, algumas situações aqui, algumas turmas terão vídeos para enviar para mim, outras turmas pesquisa e assim por diante. Então, o que foi pedido lá no comando ao aluno, tudo tem que ser anotado no caderno, tá? E alguns enviados para mim. Algumas brincadeiras, atividades ou trabalho deverão ser enviados o vídeo por aplicativo do WhatsApp, e-mail, arquivos em nuvem, que é esse que eu estou usando no momento, né? Plataforma do YouTube ou demais plataformas, somente quando exigidos, tá? Então, assim, esses arquivos enviados para mim, nesse período aqui acima mencionado, eles só precisa ser enviado para mim para o professor quando é pedido lá no exercício, lá no comando do aluno, ao aluno, tá? Se for pedido para ser enviado, então vocês têm um prazo aí de 7 dias a ser enviado. Se não, quando voltar às aulas presenciais, eu vou estar olhando o caderno e vistando. Contudo, eu vou olhar todo o conteúdo que foi aplicado. O conteúdo serão cobrados, revisados, revistados antes da semana da prova bimestral. Isso já foi falado, né? Estou à inteira disposição para sanar dúvidas, mas será atendido somente no turno de aula. Exemplo, se o estudante tem aula no turno matutino, sendo na segunda-feira, o professor estará disponível online nas 5 aulas desse turno. Ou seja, por exemplo, se o aluno tem aula de manhã, na segunda-feira, não importa a ordem dessa aula, se é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta aula. Eu vou estar disponível para atender ele nas 5 aulas no período matutino. Se ele tem aula na segunda-feira, não importa a aula. Se ele tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem que a gente vai conversando e a ideia é que vocês entendam o conteúdo em tempo maior, né? Então, por isso que é importante eu mandar todo o APC para vocês, as atividades, para vocês se programarem e a gente ter esse feedback, né? Com mais tempo aí. Então, às vezes, vocês têm uma aula, 2 aulas por semana, porém, pode estar aí utilizando aí 5 aulas no dia de aula de vocês. Os alunos que têm aula e a turma que tem aula 2 vezes por semana, então seria 2 dias, por exemplo, segunda e terça. Então vocês podem estar entrando em contato comigo segunda e terça no período de aula de vocês, tá? Então sempre é no dia da semana de aula o período inteiro, tá? Sendo matutino das 7h30 às meio-dia, vespertino da 1 às 5h30 da tarde, ok? Em relação à entrega dos trabalhos acadêmicos, os estudantes terão uma semana, já foi falado. Não será utilizado nenhum recurso como plataforma ou aplicativo para a sala de aula, até a segunda ordem da direção escolar. Tá? Então, o que nós vamos utilizar é o WhatsApp, e para vocês enviarem esse arquivo, aí é com vocês, tá? A forma que vocês acharem mais prática. Mas eu, professor, não vou utilizar nenhuma ferramenta além do WhatsApp. Esses links aqui, ó, é o link para vocês acessarem
essa videoaula que eu estou gravando para vocês e para vocês acessarem esse material aqui em arquivo único. Esse link abaixo aqui mostra o arquivo que vocês podem estar baixando, aqui uma sugestão, né, para vocês baixarem esse arquivo aqui que é esse daqui, ó, WPS Office. Ele é arquivo do Word, do Docs, que é do Google, né, PDF, planilha eletrônica, slides, bloco de notas, enfim. Então ele tem, num aplicativo só, ele tem várias extensões aí de leitura. E aqui abaixo tem meu cronograma de horário, né? Então aqui temos aqui o TRE treino. Então aí vocês vão na turma de vocês, que estarão em amarelo, tá? Por exemplo, quinto ano aqui, ó, Ernesto Rodrigues, quinto ano. Então eu tenho aula na segunda-feira, no quinto A, quinto B, quinto C, quinto D. Então nesse período aqui, vocês podem estar entrando em contato comigo pra gente tirar dúvida. Qual mais? Qual outro dia? Na terça também, né? O quinto D, quinto B e o quinto C. O quinto A ficou para sexta-feira, que a aula foi alterada aí há pouco tempo, né? E assim sucessivamente todas as disciplinas aí, tá? O critério é o mesmo. Então vocês vão pegar o dia da semana, podendo utilizar todo o turno aí para tirar dúvida. Bom, agora sobre o APC, né? Atividades pedagógicas complementares. Complementar. Aqui é do quinto ano, todas as turmas aí do quinto ano. Eu preciso que vocês anotem isso no caderno, tudo que vocês fazem no caderno com forma de portfólio, ou seja, como se fosse um diário pessoal de vocês, tá? Porque é necessário, né? Contudo, sabemos aí que não é aula presencial, então tem que ter algum registro no caderno. Essa parte aqui é para direção, coordenação da escola, tá? Esse é o meu planejamento que eu manti as aulas com vocês, com o mesmo conteúdo, mesmo sendo à distância, né? Mesmo sendo online. E aqui sim, é o comando ao estudante, o que vocês devem fazer nessas aulas aí. Então, ó, a aula do dia 23 de março, comando do aluno. O aluno vai copiar a regra simplificada do jogo de tênis, referidas abaixo. Então ele vai pegar o caderno e vai copiar esse conteúdo aqui, essas regras aqui do tênis de mesa. Correto? Aí tem outro comando ao estudante do dia 24/3. Não esquece a data, tá, pessoal? Mas a data vocês podem colocar a data que vocês estão fazendo esse conteúdo, ou utilizar essa data aqui, mas eu acho mais relevante a data que vocês fizeram o conteúdo aí, fizeram a atividade. Então no dia 24 de março, o comando do estudante é: assista o vídeo. Então vocês vão selecionar esse vídeo aqui, entrar no YouTube, dar uma olhadinha neles. Depois, opinar e justificar a escolha da melhor jogada de tênis de mesa, referenciada no vídeo acima, identificando a posição que aparece no vídeo, top 10. Então nesse vídeo aqui, que foi listado aqui, ele tem 10 jogadas, as 10 melhores jogadas de tênis. Aí você vai opinar qual você achou melhor e justificar essa escolha de vocês, tá? Em forma de texto. Então vocês vão escrever um texto aí, não precisa ser longo, tá? Mas seria interessante enriquecer de detalhes. 3. Através da loja do aplicativo, baixe o PPS do jogo de tênis de mesa. Então esse aqui é do Play Store, né? Para quem tem Android, baixar esse aplicativo aqui e jogar. E participar, né, dos jogos. Essa seria a aula prática de vocês. Eu não pedi prática para vocês fazerem, porque às vezes, né, muitos não vão ter
o material necessário, né? Às vezes dá até para adaptar numa mesa, porém não vai ter a redinha, não vai ter a raquete. Então aí eu optei para escolher um aplicativo aí, um jogo eletrônico para vocês estarem jogando e entender melhor como que seria isso na prática. 4. Entreviste os pais e faça todas as anotações de forma textual sobre o jogo de tênis de mesa, ping-pong. Algumas sugestões já jogou. Ah tá, algumas sugestões. Aí vem as sugestões, né? Já jogou tênis de mesa? Há quantos anos atrás? Foi em mesa oficial? Já adaptou alguma mesa para praticar o esporte? Já jogou em dupla? E assim por diante, tá? Então são sugestões aí que vocês vão textualizar isso no caderno de vocês. Dia 30 de março, comando ao estudante. 1. Copiar as regras do jogo de trilha. Então vocês vão copiar as regras, tá? Todas essas regras aqui. 2. Procure na internet como um tabuleiro do jogo de trilha. Então vocês vão pesquisar aí, vão tentar achar um tabuleiro de trilha na internet. E depois vocês vão desenhar esse tabuleiro de trilha no caderno de vocês, no tamanho de uma folha, tá? Uma folha inteira aí. Aí depois vocês vão recortar 9 círculos e pintar de vermelho e outros 9 círculos de azuis. Jogue normalmente com um adversário respeitando as regras do jogo. Então vê alguém disponível na casa de vocês aí para vocês jogarem isso em cima do caderno aí do desenho de vocês. Depois que vocês terminarem o jogo, né? Colhe no caderno os pequenos círculos conforme a escolha dos participantes. Então vocês vão pegar esses 9 círculos vermelhos mais os 9 azuis e colarem no caderno, tá? Depois de jogar, somente depois de jogar. 3. Acesse o site para jogar trilha e treinar com um computador percorrendo o nível fácil, médio e difícil. Aqui está o link para vocês acessarem o jogo. Então lá nesse jogo tem 3 níveis diferentes aí para vocês participar aí como desafio aí. 4. Realize desafio do jogo de trilha do modo online, realizando partidas entre usuários que também está no jogo, à espera de um adversário. Para ter acesso aos apps do jogo, utilize esse link. Então tem um link aqui, também é pelo Android, né, pelo celular de vocês. Vocês vão acessar, aí tem a opção lá de multiplayer ou online, né, jogos online, e vocês vão jogar com um adversário que está aí espalhado aí pelo planeta aí, que também está a fim de jogar o jogo de trilha, tá? É uma experiência aí nova aí. 5. Anotem no portfólio de como foi a experiência de jogar com outra pessoa que tiveram o mesmo interesse em jogar o mesmo jogo e conhecimento adquirido através do jogo de trilha, tá? Então tudo que vocês fazem aí, todas as atividades, todas as etapas, anotem no caderno. Dia 31 de março, comando ao estudante. Tá, o texto aqui do comando vocês não precisam copiar, tá? Só coloquem a data e a resolução da atividade. Então, estudar todo o conteúdo do caderno. Então, todo aquele conteúdo que eu passei lá anteriormente, lá em cima, vocês vão estudar eles, tá? Então, isso seria uma revisão de conteúdo, né? Preparando para avaliação de vocês. 2. Escolher uma das brincadeiras no caderno para realizar em família. Por fim, fazer anotações no portfólio sobre o que aconteceu nessa brincadeira. Então, assim, referente à atividade aí, escolha uma brincadeira. Uma brincadeira entre essas daqui, né? Entre essas selecionadas aí, as que vocês vão estudar. E procure algum integrante aí da família, algum parente aí, alguém que esteja aí na sua casa para participar com vocês aí, e escreva isso no caderno.
6.4, teste avaliativo. Bom, esse teste avaliativo não vai ser possível devido aí a essas aulas em online, né? Conforme será substituído por outra aula, a terceira aula, já que a segunda seria a correção do teste. Teste avaliativo é a avaliação bimestral de vocês, tá? Então, ao invés de fazer a avaliação, vocês vão fazer essa terceira etapa aqui, ó. Oportunizar aos estudantes espaço e momento para... Ah tá, essa é o planejamento. Então vamos para o comando ao estudante. Trabalho escolar. Então vocês vão fazer um trabalho, tá? Todo trabalho é avaliativo. Aí tem um peso aí na nota final de vocês. Trabalho escolar realizado no caderno. Tirar foto das folhas e enviar ao professor por conversa particular. A executar do trabalho será da seguinte forma: anotar tudo no caderno. Bom, então vocês vão fazer o caderno, vai fazer o trabalho no caderno de vocês. Depois que terminar de fazer esse trabalho, que vocês têm um prazo aí de 7 dias para terminar de fazer o trabalho, vocês vão enviar para mim no privado ou de outra forma por e-mail, a forma que vocês acharem mais prático, tá? Aí depois eu vou anotar aqui no meu diário de classe que vocês entregaram esse trabalho, tá? E como vocês vão fazer esse trabalho? Fazer um resumo das 5 brincadeiras mais realizadas pelos pais. Então vocês vão perguntar para os pais quais são as brincadeiras da época dele, na idade de vocês, tá? Descrever como é a maneira de brincar. Então, além de vocês perguntarem para ele quais são as 5 brincadeiras, vocês vão descrever como que brinca dessas brincadeiras. Descrever como é a maneira de brincar e a formação dos participantes, né? A formação dos participantes seria o quê? Seria como eles estão brincando diante daquele espaço, sem círculo, sem fileira, enfim, tá? A forma que eles estão utilizando o espaço para brincar. Escolher pelo menos das 5 brincadeiras recriadas com os pais, acrescentando ou modificando de forma de brincar que se considere como maior diversão. Então aqui, dessas 5 brincadeiras que os pais ou responsáveis, ou quem vocês entrevistou na casa, citou, vocês vão escolher uma delas e vai descrever no caderno alguma mudança feita nessa brincadeira. Como vocês podem melhorar ela um pouquinho mais, tá? Que vocês acham que ela poderia ser mais divertida, tá? E escrever isso. E também praticar elas, tá? Vocês vão praticar elas. Relate sobre a experiência vivida na brincadeira. Depois, no caderno, vocês vão relatar essas brincadeiras. Bom, seria isso, o material de 15 dias, tá? Isso daqui é também para direção e coordenação. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor me procure, a gente vai conversar, eu vou tentar ajudar da melhor forma. E eu gostaria também que respeitassem aí a questão do período, o turno de vocês, né? Entre em contato somente no turno de vocês, para ficar mais fácil para mim, porque eu tenho outros alunos que eu preciso equilibrar essa atenção, tá bom? Então a gente fica por aqui e estarei sempre à disposição. Porventura, vocês precisam conversar naquele momento comigo, tudo bem, a gente abre uma exceção, tá? Tem casos e casos aí. Então eu fico por aqui e espero que tenhamos aí boas notícias para voltar às aulas e boas notícias com o conteúdo também realizado, né? Com sucesso. Tchau, tchau, a gente se fala.